E ontem, mais uma vez, estudantes da CUT e do MST foram às ruas lutar e protestar pelo seu direito de não trabalhar e pela continuação da impunidade para bandidos do colarinho branco. Foi um fracasso, meia dúzia de gatos pingados. Esse é o assunto do vídeo de hoje, aliás, um dos assuntos que eu mais adoro abordar aqui no canal, que é educação. Mas antes eu já quero pedir, por favor, o vídeo de hoje é um assunto bem importante. Faça o seu protesto curtindo, comentando e compartilhando, porque é assim que a gente protesta, espalhando informação. Aproveitando para deixar uma dica de leitura para vocês, o livro que eu tenho aqui no cenário fala sobre educação domiciliar, que é um tema muito pedido. Então entra no link aqui na caixa de informações, na maior, na melhor, na mais fantástica livraria deste país, a Livraria Paula Marisa. Quem não compra na minha livraria é machista. Feito o jabá, feita a introdução, vamos ao assunto do vídeo. Bom, as manifestações da esquerda, vocês já sabem, são aquelas manifestações onde ninguém usa a bandeira do Brasil, onde todo mundo tá lá com bandeirinha do sindicato, da União dos Trabalhadores que não trabalham, da União dos Estudantes que não estudam. Tudo ali é fake. São pessoas que são pagas muitas vezes, outras vezes eles pegam inclusive moradores de rua que trocam a sua participação no protesto por cachaça. Obviamente, não são todos, mas tem, e isso acontece bastante. Essas manifestações são organizadas em dias de semana, em horário de trabalho estrategicamente, para que as pessoas que estejam ali na rua, passando, se misturem e acabem entrando na contabilidade desses protestos. E nem assim eles conseguiram chegar aos pés das manifestações do dia 26. Dizem que é um movimento de luta pela educação, que é um movimento apartidário, mas o que a gente mais viu lá foi o pessoal fazendo Lzinho com a mão, gritando Lula livre, o que prova sim que foi um movimento partidário. Olha, meu Deus, Ficando onde? Escapou onde aí? Olha só a nota do PT. A ordem é combater Bolsonaro com atos pela educação e greve, diz resolução do PT. Mas muita gente estava dizendo que as manifestações que ocorreram no domingo, dia 26, onde as pessoas foram de verde e amarelo, onde tinha pautas muito definidas, todo mundo que subiu no carro de som falou sobre as pautas que eu já cansei de dizer aqui: reforma da Previdência, pacote anticrime, todas essas pautas que vocês já sabem, CPI da Lava Toga, que é muito importante, quero frisar. A CPI da Lava Toga é muito importante. Então, lá no dia 26, na manifestação neonazista, como dizem aí alguns jornalistas, teve pessoal de verde e amarelo, não teve confusão, não teve ônibus queimado, não teve porradaria, não teve nada disso. Famílias, senhoras, senhores que botaram sua camiseta ali verde e amarela, ou nem a camiseta verde e amarela, mas foram às ruas protestar por pautas democráticas. Essas pessoas eram os autoritários e os nazistas. Aí os democráticos, que são os estudantes da CUT, os estudantes do MST, que foram lutar pela educação gritando Lula livre, só se for para liberar o presidiário para ele terminar o ensino fundamental. Só assim que pode ter lógica uma manifestação pela educação que grita Lula livre. Mas vamos adiante aqui que hoje tem muita coisa para falar. Então a reclamação principal desse pessoal aí é que, meu Deus, estão cortando investimentos, blá, blá, blá. E o pessoal que geralmente faz vídeo fala que não é um corte, é um contingenciamento. Eu não vou ir por essa linha de raciocínio, porque tanto faz se é corte ou se é contingenciamento. A reclamação é de que falta investimentos, vai faltar investimentos, ou que tem que aumentar investimentos, ou seja, o foco deles é o problema da educação está na falta de recursos, ok? Então, eu preciso aqui me posicionar como especialista na área da educação, com diploma, padrão MEC, tudo isso que vocês adoram. Tenho, eles odeiam, mas eu tenho. Então, o investimento no Brasil, na educação, ele não é
um investimento baixo? Presta atenção nesse artigo aqui. OCDE, Brasil está entre os que menos gastam no ensino primário, mas tem investimento europeu em universidade. Vocês sabiam que a universidade brasileira gasta por ano, isso é um dado do estudo Um Olhar sobre Educação de 2017. O Brasil gasta por ano, cada universitário lá, 11,7 mil dólares, enquanto a Coreia do Sul gasta 9,6. E será que tem alguma diferença entre a educação da Coreia e do Brasil? Será que realmente o problema é a falta de investimentos ou o gerenciamento de recursos? Como, por exemplo, assim, a gente teve um episódio recente do Museu Nacional que pegou fogo e que é administrado pelo FRJ, e essa UFRJ é administrada ali pelo pessoal do PSOL, que tinha recurso, mas não fez lá o que tinha que fazer no museu. Então, o problema não está na falta de investimentos, na falta de recursos, por mais incrível que isso pareça para o seu ouvidinho, eu preciso dizer a realidade aqui. Não é esse o problema. Tem dois problemas. A má administração desse dinheiro, porque a gente precisa urgentemente de CPI nas universidades, na Uni, toda essa história toda que casualmente a luta lá pela educação do pessoal é contra a CPI, que vai ver como é que está sendo administrados os recursos. Vejam vocês que paradoxo, como é que funciona isso na cabeça das pessoas que elas não têm cérebro, tá? É por isso que funciona. Bom, enfim. E o outro problema que eu já venho batendo há muito tempo aqui é o método. Por que nós não questionamos o método? Por que só pode ter um método? Por que ninguém pode ousar pensar diferente do socioconstrutivismo? Aí quando junta esse negócio de má administração, de método, etc, a gente gasta uma fortuna em trabalhos de mestrado, como por exemplo esse daqui. A bolsonarização da esfera pública, uma análise Foucaultiana sobre reprodução de memes a partir dos discursos de ódio nas falas de Bolsonaro lá da Federal do Amazonas. Então, imagina coisa linda. Ai, que legal! Mestre, você fez o mestrado em quê? Tem mestrado em memes. Mestrado em memes. E aí não adianta falar que tem outras coisas mais importantes, porque as pessoas sofrem ali uma lavagem cerebral. Os alunos chegam à universidade analfabetos. A gente tem esse problema de ter um investimento muito maior na universidade do que no ensino primário, aliado a um método ruim que é uma fábrica de diplomar analfabetos. Eu via coisas como, por exemplo, um professor de física que chegava à sala dos professores desesperado porque ele não tinha como ensinar a física se o aluno não sabia tabuada. Esse é um problema que vai sendo arrastado através da progressão automática, daqueles trabalhinhos que passam os alunos. E por falar em trabalhinhos, nós passamos aqui já para a segunda parte do vídeo, onde tem denúncias aí que chegaram ao MEC de professores que estão convocando os alunos e tal. E eu vou explicar para vocês, quem já esteve lá dentro da escola, como é que funciona. O professor chega na sala de aula, fala sobre a manifestação, diz que vai ter um trabalho depois, que quem for à manifestação vai ganhar um ponto extra. Então, às vezes, esse ponto pode até não aparecer na chamada, ele pode aparecer na chamada de outras maneiras, e muitos alunos acabam indo até a manifestação, que fazem um volume para essa manifestação, por causa de ponto, porque daí não precisa estudar, porque afinal de contas, né, meus amores, não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. E a escola não pode apenas ter aquele papel de instrução, de alfabetização, ela tem que formar a consciência crítica dos alunos, onde os professores não são professores, eles são agentes de transformação social. Vocês estão reconhecendo isso, pessoal aí que estudou pedagogia, licenciatura? É essa a linguagem. O professor, ele não é meu professor, porque professor é uma palavra muito ofensiva, ele é o educador, ele tem que despertar a rebeldia e a consciência crítica dos alunos. Olha só como é isso na prática. Isso vai fechar! Essa escola fecha em setembro! Não temos mais prazo! Setembro as portas fecham! Não sou eu que estou dizendo, é uma portaria da nossa reitoria que aponta o fechamento das nossas portas para setembro. Se nós obedecermos aquilo que o governo federal está dizendo, em setembro, o IFAL, que é a maior instituição pública em termos de capilaridade
fechar, vocês não terão para onde ir, vocês não terão futuro. Encham-se da ira revolucionária que cada estudante tem em si. Assumam o papel da história que cabe a cada um de vocês. Meninas, assumam o papel de luta. Meninos, assumam o papel revolucionário. E a coisa assim tá tão num nível quixotesco aqui no nosso país que as pessoas já não têm mais senso de realidade, do quão isso é grave de professores estarem fazendo esse tipo de coisa. Olha essa matéria da Folha. MEC diz que professores, alunos e pais não podem divulgar protestos. Pasta orienta que população denuncie quem estimular manifestação em horário escolar. Então, assim, o que o MEC está dizendo? Que não pode entrar um pai lá no meio da escola e começar a divulgar a manifestação do Lula livre. Eu acho coerente, não sei vocês. O pessoal da Folha aqui ficou meio espantado, porque depois eles até perguntam, quer ver? Olha esse trecho. Questionado pela Folha sobre o que levou a pasta a citar que até mesmo pais não estão autorizados a divulgar os protestos, disse apenas que qualquer ato nas dependências da instituição de ensino durante o expediente escolar que use equipamento público educacional com esse intuito constitui ilícito desvio de finalidade passível de apuração pelos órgãos competentes, o que aí no juridiquês é o princípio da impessoalidade lá na máquina pública. Eu não posso usar a escola, uma repartição pública, para fazer propaganda partidária para esse ou para aquele partido. Não pode. Além do mais, a escola não é lugar de ficar incentivando o aluno a ir para a rua gritar Lula livre, a participar do protesto da CUT, etc, MST, e inclusive porque nesses protestos costuma ter assim, quebra-quebra, incêndio de ônibus. Se você quer realmente lutar pela educação, que é uma pauta importante, ninguém é louco de dizer assim, não, a educação não é importante. Sim, a educação é assim a base para que um país realmente possa trilhar aí um rumo de crescimento. Se você quer de verdade lutar pela educação, faz o seguinte, começa lutando pela própria educação. Começa a estudar por conta, ler livros, tem filho, o filho vai na escola. Vejo muitos pais que atiram os filhos lá na escola, não acompanham, nem sabem o que é que está acontecendo lá dentro. Então, acompanhe a rotina do seu filho. Tem vários livros que falam sobre educação domiciliar. Vocês podem trabalhar, inclusive no final de semana, de forma didática, trabalhar a inteligência das crianças. Comece a mudança que vocês querem ver no país por vocês mesmos. Parece aquela coisa de comunista, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Mas é assim que é a verdade. E vamos lutar assim nas próximas manifestações. Acho que seria interessante a gente incluir essa pauta de CPI da Uni, que andava lá de amizadezinhas com Maduro, CPI das universidades. Acho isso tudo muito importante e principalmente a nossa luta, que desde que começou o canal, para que as pessoas abram a mente e não vejam apenas o socioconstrutivismo como o único caminho possível para educar. Lembrando mais uma vez, por favor, deixem o joinha, muito importante, comentem aqui embaixo, façam um comentário, a gente debate, eu sempre acompanho os comentários de vocês. Compartilhem os vídeos nas suas redes sociais e dá uma olhadinha no vídeo de ontem que é para dar muita risada. Beijo e até a próxima.